Na abertura dos trabalhos, eu fiz o registro do falecimento da ministra amiga Luísa Helena Bairros, gaúcha, ficou muito tempo na Bahia e está sendo velada lá em Porto Alegre. Mas não li o requerimento no momento que fiz de improviso aqui uma fala de solidariedade à nossa ministra. E os seus amigos lá de Porto Alegre, que receberam já lá esse voto de pesar e de solidariedade, solicitaram que eu lesse da tribuna, e eu faço nesse momento, senhor presidente José Medeiros. Nos termos do artigo 218, inciso 7º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro o voto de pesar pelo falecimento da amiga ministra, para mim continua sempre ministra, Luísa Helena Bairros. O ocorrido, infelizmente, senhor presidente, esta manhã em Porto Alegre, vítima de câncer no pulmão, contra o qual lutava há meses. Natural de Porto Alegre, a ministra era graduada em Administração Pública e de Empresa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de possuir títulos de mestre em Ciências Sociais, UFBA, e de doutora em Sociologia, Universidade de Michigan, USA. Morava em Salvador desde 1979, onde atuou em diversos movimentos sociais, com destaque para o Movimento Negro Unificado, MNU. Trabalhou em programas das Nações Unidas, ONU, contra o racismo em 2001 e também em 2005. Foi titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Social da Bahia e ministra-chefe da Secretaria de Políticas Públicas da Igualdade Racial no Brasil, de 2011 a 2014. Senador Lindbergh, ela trabalhava muito e militava politicamente nas áreas de raça e gênero. Para os movimentos sociais, sobretudo o das mulheres, negros e negras, Luísa Bairros deixa reflexões fundamentais para a compreensão e ação de políticas pela igualdade de gênero e raça. Sem dúvida, uma grande perda para o país. Para a administração pública, Luísa Bairros deixa ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SENAPIR, uma ferramenta que, segundo ela, inaugurou a possibilidade de um novo ciclo das políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, visando sempre o fortalecimento e também a legalização, olhando o lado institucional de órgãos, conselhos, ouvidorias permanentes e fóruns voltados para a temática de interesse de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, numa visão nacional, olhando para os estados, mas também para os municípios. Segundo ela, frases dela, não existe qualquer possibilidade de uma política pública ser bem-sucedida se o trabalho não for desenvolvido com os entes federados, porque é dessa maneira que se consegue que a política chegue às pessoas. Os resultados desse esforço vão depender também do empenho de governadores e prefeitos na compreensão da política de PIR do PIR. Gostaria que o presente voto fosse enviado ao endereço a seguir, extensivo aos familiares. Rua José do Patrocínio, 486, apartamento 32, Cidade Baixa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fazendo essa homenagem, que eu já fiz um comentário na abertura dos trabalhos, senhor presidente, eu quero também, senador Valdir Raupp, e esse é bem rápido. Senador Paulo Paim, desculpa, Vossa Excelência, mas eu queria me associar
Hoje o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, falou da ministra Luísa Barros, da sua história, da sua trajetória. Eu quero aqui também, presidindo essa sessão, com certeza em nome de todos os senadores, está aqui o senador Valdir Raupp, trazer o nosso abraço pela história de luta da ministra Luísa Barros. Então, foi um importante ministro de uma pasta que, para nós, tem um peso muito grande, principalmente para o senador Paulo Paim, que é o Ministério da Igualdade Racial. Então, receba aqui os nossos cumprimentos do Senado pela história da ministra Luísa Barros. Eu agradeço muito, senador Edberg, Vossa Excelência, senador Valdir Raupp, senador Renan. Quando abri os trabalhos, eu fiz a fala, como fiz hoje de manhã também, na Comissão de Direitos Humanos, na audiência que tivemos às 10 horas, e fizemos lá um minuto de silêncio. Eu recebi a notícia ali. Eu ia abrindo a Comissão de Direitos Humanos quando me informaram que ela havia falecido. Realmente ela era uma lutadora. Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha hora, não tinha nada. Em qualquer momento de conflito, seja fosse índios, ciganos, negros, brancos, pessoas com deficiência, ela estava sempre presente. Inclusive, muitas vezes aqui nesse plenário, quando fizemos debate dessa questão. Senador Valdir Raupp. Também gostaria, novo senador Paim, exemplo do senador Lindenberg, do senador Renan e tantos outros no dia de hoje, externar os nossos sentimentos à família da ministra Luísa Barros, da mesma forma ao povo gaúcho, onde moram inúmeros parentes, e ao mesmo tempo que eu externo os nossos sentimentos à família da ministra e ao povo gaúcho e ao povo brasileiro. Isso é muito simpática. Eu mesmo participei de inúmeros eventos, ela inclusive representando a presidente da República em vários eventos, até inaugurações, até no meu estado, no estado de Rondônia. Ao mesmo tempo, queria também pedir a Deus que interceda pela saúde do ex-ministro Marco Antônio Raupp, parente distante, que sofreu um gravíssimo acidente no dia de ontem em Minas Gerais e está ainda internado na UTI. O acidente foi grave, então eu rogo neste momento que Deus possa interceder pela saúde do ex-ministro também do governo Dilma, ministro Marco Antônio Raupp, da Ciência e Tecnologia. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Valdir Raupp, nossa solidariedade ao ex-ministro. E, infelizmente, pelo relato que Vossa Excelência deu, teve um acidente grave, mas esperamos que a força do universo... A informação é que já está melhorando, já teve uma leve melhora, recuperação. Espero que continue progressivamente essa recuperação. Isso, que a força do universo conspire para o bem dele e todos os familiares. Senhor presidente, esse tema aqui é rápido, mas eu tenho que falar. É só um laudo. Eu tenho um carinho muito grande, confesso, pelos defensores públicos federais. Eu cheguei a dizer numa audiência pública que fizemos em homenagem a eles, que se eu não fosse senador, eu queria ser defensor público. Queria ser defensor público. Eu acho uma carreira brilhante, bonita, prazerosa, gostosa. E tem uma frase de um deles que ele me disse para mim no dia da audiência pública que fizemos em homenagem a eles lá na Comissão de Direitos Humanos. Ele disse: senador Paim, veja como eu me sinto um homem realizado. Ele me disse. Fiquei com inveja dele. Eu ganho bem para fazer o bem. Essa frase que ele disse, mas é uma frase que me tocou. Ele quis dizer que, na profissão que ele exerce, eles têm ele chega a dizer, esse direito de defender as pessoas. Aí contaram inúmeros casos de pessoas abandonadas, jogadas, que eles conseguiram recuperar, fazendo ações em benefício daqueles que mais precisam, que são os mais pobres. E é em nome deles que eu quero fazer esse apelo. Nós aprovamos aqui inúmeros projetos hoje e eu não tenho problema nenhum. Votei favorável, como votei lá atrás também, e o acordo firmado. E eles me entregaram hoje 8 razões para a aprovação do PLC 32/2016. Olha as razões. Razões para a aprovação do PLC 32, que eu espero que amanhã seja aprovado na CCJ.
reajuste dos defensores públicos federais. Eles dizem, o DPU é uma instituição essencial. A defesa dos pobres é a nossa vida. Valorizar a DPU é valorizar os mais carentes no sistema de justiça, para que a gente tenha mais estrutura para continuar defendendo. A remuneração de um defensor federal é menos da metade de um membro do MPU ou Judiciário Federal. Menos que a metade, o caso deles, que um membro do Judiciário Federal. A aprovação do PLC 3216, de 2016, é necessária para recompor minimamente as perdas inflacionárias dos últimos anos. O impacto orçamentário do PLC 3216 é o menor dentre todos os projetos de reajuste apresentados, 0,2%, dos 67,7 bilhões estimados pelo MPOG para o reajuste de todos os projetos. Eles não estão contra, pelo contrário, eles querem que aprove os projetos de todos, mas não entendem por que eles, que recebem menos que a metade, que inúmeros setores sejam afastados nesse momento da valorização dos seus vencimentos. O impacto do PLC 3216 já está autorizado na LOA para 2016. A aprovação do PLC 32 não repercute no teto do funcionalismo público, pois não há previsão de nenhum valor, mesmo em 2018, superior ao teto atual. Então, não procede que o valor deles vá interferir no teto. A aprovação do PLC 32 não repercute nas contas dos estados, não há qualquer vinculação com o salário de outras carreiras ou mesmo dos defensores estaduais. Aprovar o reajuste dos servidores federais e deixar de lado o PLC 32 de 2016 significa menosprezar apenas o órgão que defende os mais pobres, os mais necessitados. E aqui eu vou deixar junto à mesa, senhor presidente, eles mostram tabelas, dados, que eles são, na verdade, os que menos recebem, mas assim mesmo, eles não deixam de fazer o bom combate em defesa dos mais pobres. Enfim, senhor presidente, eu faço essa leitura pequena aqui do documento que recebi, na expectativa de que a gente amanhã aprove na CCJ e depois aqui na quarta-feira no plenário, para que eles voltem, eu quero repetir essa frase, que diz que a remuneração de um defensor federal é menos do que a metade de um oficial do Judiciário Federal. Menos que a metade. Doutor de Raupp, se é menos que a metade, não pode atingir o teto, né? Não tem como. Eles são homens e mulheres que dedicam a sua vida a essa causa, a causa dos mais pobres. Lá na CCJ eu não sou titular, mas passarei lá amanhã e vou levantar esses 8 pontos na tentativa de sensibilizar os senhores parlamentares. E gostaria muito, os senhores dois são titulares, os senhores são líderes, de poder estar ao lado de vocês nessa defesa de amanhã. Tanto o senador Valdir Raupp como Vossa Excelência. Já quero anunciar, senador Paulo Paim, que essa causa é justíssima, Vossa Excelência falou muito bem. A Defensoria tem um papel extremamente nobre. Eles que cuidam dos mais pobres, de quem mais precisa, de quem não tem condições de ter um advogado ali na ponta. Então, nós vamos estar na CCJ para aprovar esse projeto amanhã. E eu queria, aqui com o presidente, estamos só eu, Vossa Excelência, senador Raupp, vai falar o senador Raupp, eu falarei por último. Mas eu tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência na segunda-feira por telefone, e Vossa Excelência é um dos maiores conhecedores de previdência social no país. Eu só queria, rapidamente, senador Raupp, fazer um questionamento para ele, antes de passar para o senador Raupp, um negócio de 3 minutos. Eu queria que Vossa Excelência falasse
para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu fiquei muito preocupado com a medida provisória que saiu na sexta-feira sobre aposentadoria por invalidez e uma sobre auxílio-doença, senador Raupp. Porque auxílio-doença a gente tem que combater. Se for para combater fraude, nós estamos todos de acordo. Mas a decisão tomada, na minha avaliação, não ajuda no combate à fraude. Tomaram o seguinte: no 4º mês, corta-se o auxílio-doença, sem saber a situação da pessoa. Então, você pode ter lá uma pessoa acamada, tal. Então, eu tomo a liberdade de fazer esse questionamento a Vossa Excelência para passar imediatamente para o senador Raupp depois falarei eu e, por fim, o senador Randolfo, que chegou aqui. Vamos ficar aqui no debate ao final dessa sessão de hoje. Senador Lindbergh, para a sorte do senador Raupp e para o senador Randolfo, eu fiz essa fala já hoje aqui, mas eu posso sintetizar agora, porque quando eu falei na abertura sobre, infelizmente, o falecimento da ministra, eu centrei a minha discussão nesse tema. Mas, resumidamente, os 2 pontos que Vossa Excelência levantou aqui muito bem. Primeiro, eu dei, inclusive, o exemplo. Calcula um cidadão com 60 anos, 65 anos, aposentado por invalidez. Digamos que chame ele e dê em alta para ele. Revogue a aposentadoria dele. Vai morrer de fome. E sabendo que os trabalhadores desse país, do regime geral da Previdência, quase 80% ganham um salário mínimo. Calcule se revogarem a aposentadoria desse cidadão. Quem é que vai empregar ele? Ele vai chegar na empresa com a carteirinha de trabalho na mão, diz: não, você é aposentado por invalidez, e ainda com 60 anos, e que seja com 55, ninguém vai empregar ele. Quem é que vai empregar ele? Ele não tem nem aquela estabilidade de 1 ano que tem quem é acidentado no trabalho, porque ele é aposentado por invalidez. Ele chega na empresa, está no olho da rua. Seja na empresa matriz ou num outro lugar que ele vai procurar emprego. Então, eu chego a dizer que ela é tão cruel, que eu tenho viajado muito o país, Vossa Excelência sabe. Eu fui aos 27 estados, já estou no 10º estado de novo agora. E esse fim de semana que passou, eu fiz Espírito Santo e fiz Alagoas. O outro eu fiz Paraná mudou, fiz Santa Catarina e Rio Grande do Sul em eventos. Está instalado um clima de medo, senador Randolfo, um clima de medo entre as pessoas. Mas vamos voltar agora para o auxílio saúde ou doença, né, que eu tenho falado. O cidadão está afastado por motivo de doença. No fim de 120 dias, o perito não examina ele, o médico não examina ele, simplesmente ele vai para a empresa, porque ele não tem mais salário, acabou. Ele chega na empresa, o médico da empresa diz: meu filho, aqui não, tu não consegue nem ficar de pé, aqui tu não vai trabalhar. Aí ele vai de novo para a Previdência. Na Previdência, ele não é atendido, porque os peritos demoram, às vezes, 3, 4, 5 meses para fazer o laudo. Vai entrar num daqueles mutirão, que só olha para o cidadão e dá alta, é um outro risco. Não estou falando mal dos peritos, mas é um risco. Eu mesmo, a gente, quando vai num médico, tem médico que tu vai, o médico só te olha, te dá um monte de remédio e te manda para casa. Ele nem te olha. Nem olha, às vezes. Nem olha. Calcule esse cidadão o que vai fazer da vida. A empresa não aceita ele, porque diz que ele não tem condição de trabalhar, e a Previdência não recolhe ele de volta, porque já passou 120 dias. É como se o limite da doença para iniciar e terminar é 120 dias. Oxalá fosse isso, né? Mas não é assim. Tem doenças que você fica com ela até 1 ano, 2 anos, queira ou não queira, 3 anos. Por isso que eu fiquei muito preocupado, eu fiz 5 emendas. E eu confesso, com todo respeito, àqueles que assim pensaram, uma delas é a rejeição na íntegra desta medida provisória. A outra, naturalmente, é retirar, porque naturalmente sei que é difícil passar a rejeição na íntegra. A outra é retirar essa história dos 120 dias. E que hoje, numa audiência que tivemos, eu perguntei quem é que vai decidir se é 120 dias ou mais. Daí uma senhora levantou: eu sei, senador, da resposta. E qual é a resposta? A MP. A medida provisória. A medida provisória é que decide que dia o cara deve ficar bom para trabalhar ou não, porque ela que fixou em 120 dias. Então,
estas situações nos deixaram, pelo que percebi, deixou os trabalhadores desse país e os próprios aposentados por invalidez num clima de terror, de medo. Eu nunca vi tanto medo. Aí me pergunto, é verdade mesmo que tem essa medida? Eu sou obrigado a dizer que é. Está escrito lá, 120 dias. Eu sou obrigado a dizer que os aposentados por invalidez, é por invalidez. Não é aquele aposentado que resolveu fazer uma fiscalização, que pode ter alguma fraude, alguma sonegação lá nos seus papéis. Não, é aposentado por invalidez. Se ele se aposentou por invalidez, eu entendo que foram os médicos que disseram que ele não tem condição de trabalhar. Agora ele poderá, a qualquer momento, nesses mutirões da vida, ser chamado e vai trabalhar. Mas vai trabalhar onde? Estabilidade da empresa ele não tem. Ele estava aposentado. Ele estava aposentado. Ele não estava em licença, acidente de trabalho, ou afastado pelo doença, estava aposentado. E daí? A empresa nem recebe ele de volta. Não, aqui você não pertence mais para os quadros. Já recebeu o fundo de garantia, já recebeu a já recebeu tudo. Você não está mais aqui. Então, eu chego a dizer que não podemos ter uma situação de milhares de trabalhadores e trabalhadoras aumentando o número dos 11, 12 milhões de desempregados e outros que talvez morrerão nas filas pedindo para onde eu vou, para onde eu vou. Porque cria uma situação de limbo. Quando a empresa não te aceita e a Previdência também não, você vai para onde? Esse discurso, claro que eu falei na abertura, eu falei um pouco mais, então só dei agora aqui um resumo. A situação é grave, viu? Muito grave. Eu espero que eu vou pedir muito para o Vossa Excelência, como líder da minoria, e também para o Partido dos Trabalhadores, que me indique no debate dessa MP. Claro. Essa é uma MP que os trabalhadores estão chamando a MP da morte. Não fui eu que inventei o nome. Eles chamam a MP da morte. E que, infelizmente, eu tive que comentar aqui com tristeza, não é com alegria, não.